tudo parece estar desenhando para que o Tarcísio seja o sucessor do Jair Messias Bolsonaro, se o Bolsonaro não se tornar elegível. Está tudo desenhando. Tem analistas fazendo já vídeos, fazendo essas análises, mostrando por que do Tarcísio é melhor, por que ele não é. E eu vou trazer para vocês aqui hoje nesse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, conservador brasileiro, patriota, de direita. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Vamos direto para o assunto. Vocês querem ver a análise. Então não vamos ficar enrolando aqui não. Vamos direto para o assunto. Depois a gente comenta. Interessante agora quando tem, e o Murilo já tinha destacado isso, quando tem o cenário com Tarcísio de Freitas, né? Governador de São Paulo. Lula continua com 40%, quer dizer, é interessante que ele sempre continua, tem a sua fatia, e o Tarcísio tem 43,6%, que é um número muito próximo ao de Michele, inferior, que é de 44,4%. Quer dizer, nesse sentido, se não tiver alguém da família Bolsonaro, ele aparece como o melhor candidato, Murilo. Sem dúvida, hoje o governador Tarcísio é o que aparece em melhores condições fora a família Bolsonaro. Sim. O que chama a atenção do Tarcísio? O que, ao meu ver, ele tem uma vantagem sobre os demais? O Tarcísio, ele conseguiria construir um aspecto político muito maior do que a família Bolsonaro. Provavelmente o Tarcísio, ele traria o apoio do PSD, do Kassab, ele traria o apoio do MDB, ele traria apoios que provavelmente esses partidos, se for um dos Bolsonaros, talvez lancem candidatos para não apoiar nem A nem B. Então o que eu vejo? A grande vantagem do Tarcísio hoje seria a aliança política. Isso é interessante. Não, eu concordo. Para mim, a questão, o Tarcísio tem melhores condições de costurar. Aí a pergunta é a seguinte, o Tarcísio tem a paciência de talvez uma reeleição muito certa para o governo de São Paulo ou sair para uma disputa com o Lula, que está na cena política e talvez seja o recall, o nome mais consolidado na história da nova república. Agora, que é uma figura que pode trazer na ausência do Bolsonaro uma grande novidade é o Tarcísio com relação a alianças e uma costura política mais ampla que os Bolsonaros fariam. Olha, professor, o que a gente vê do Tarcísio, do governador de São Paulo hoje, é o cavalo encilhado, né? Ele está passando. Está passando. Ao mesmo tempo, eu te digo, se ele não for candidato agora, ele vai ter muita dificuldade lá na frente. Sim. Por quê? Vamos supor, sai um outro candidato, ganha. Esse candidato vai à reeleição, no campo do Tarcísio ficou difícil para ele. Sim. Certo? Daí vai ter que enfrentar alguém no mesmo campo que ele apoiou. Certo? Ao mesmo tempo, se ele não vai e esse candidato perde para o Lula, vai perder por pouco. Que a eleição, como eu disse, ela vai ser muito equilibrada. E esse que perder, automaticamente ele passa a ser o grande adversário na próxima eleição. Então, quer dizer, fica muito difícil para o governador Tarcísio também, se ele quer ser candidato a presidente, se ele deseja isso, não ser nesse momento. Então, eu acho que a grande chance do governador Tarcísio virar presidente também é agora. É interessante, como nós já estamos caminhando para o final, eu vou pegar uma relação um pouco mais rápida e a gente fazer um apanhado que, em parte, já vocês colocaram muito bem. No cenário Lula-Eduardo Bolsonaro, Lula vence, aí já é um cenário diferente, Lula vence 41,6, 39,1. Lembre-se que com Bolsonaro, Michele e Tarcísio, ele perde. Com Eduardo Bolsonaro, ele vence. Com Flávio Bolsonaro, o outro filho do ex-presidente, que é senador pelo Rio de Janeiro, Lula também vence, 42,1 e Flávio Bolsonaro, 38,4. Eu daqui a pouco vou falar agora os outros cenários, depois rapidamente, mas então isso reafirma, pelo que vocês estão acompanhando... Eu não concordo com isso que eles falaram. Eu concordo em partes com muitas coisas que eles falaram. Tarcísio é o cavalo selado, o cavalo está selado e está passando. É a oportunidade dele agora, a melhor oportunidade do Tarcísio se eleger, caso o Bolsonaro não venha e indique ele. Por quê? Tarcísio é meio sistema. Eu gosto muito do Tarcísio, mas ultimamente, principalmente naquela eleição de São Paulo ali, eu vi ele muito alinhado ao sistema. Ao Centrão, o Kassab, ele é alinhado com o Kassab. O próprio Temer é bem chegado ao Tarcísio. Então a gente vê essas costuras, já é um cara da velha política. Ele veio do governo Dilma, ele passou pelo Temer, aí agora veio para o Bolsonaro, e o Bolsonaro o projetou para o cenário político do Brasil.
com muita força, e colocou ele em São Paulo. O maior estado da maior política do Brasil é São Paulo. Em economia, em número de votos, em tudo. Então ele está com uma expressão muito grande. E o cavalo está passando. Está passando selado, está passando arriado, como a gente diz no Goiás, e é a oportunidade dele. E como o diretor aí do Instituto Paraná falou, se alguém que for com Lula e perder, vai estar forte para a próxima eleição também. E o Tarcísio teria que disputar com ele e talvez perderia. Ou não. Mas eu acho que ele falou ali que o Lula ganharia do Eduardo Bolsonaro. Não concordo. Acredito que o Eduardo Bolsonaro está mais forte até mesmo que a Michelle. Com essa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, articulado, fazendo os vídeos, mostrando tudo, estando ali misturado com o governo americano, ele ganhou muita visibilidade. E eu vejo nos canais de direita muita gente dando apoio ao Eduardo Bolsonaro. Ele cresceu bastante. O Flávio Bolsonaro não tem a expressão que o Eduardo Bolsonaro tem hoje. Talvez no início até tinha, mas veio aquela pecha que colaram ali, que ficou muito ruim para ele ali, daquele, como que fala, aquele negócio de rachadinha? Pois é, rachadinha. Colou aquilo nele e foi um grande problema para o Bolsonaro também. Carlos Bolsonaro também não tem a força que o Eduardo tem hoje. Apesar de eu gostar muito da Michelle, se porta bem, fala bem, tem uma postura legal, tem uma oratória boa, ela sabe entrar e sabe sair. Será que politicamente as pancadas que vêm ela aguentaria? Como o Eduardo Bolsonaro aguentaria se ele puxou o Jair Messias Bolsonaro? Eu vejo que o Eduardo Bolsonaro é ainda uma boa opção. Eu quero que você deixe no comentário o que você acha. Quem é melhor? Tarcísio, Michelle ou Eduardo Bolsonaro? A minha opinião, entre os três, nesse exato momento, neste cenário, Eduardo Bolsonaro seria melhor. É lógico que, como os analistas disseram, o próprio Tarcísio articula melhor com todos os partidos. É um meio do sistema. Deus abençoe você. Gosto muito dele, mas infelizmente eu tenho que falar a verdade. Ele é meio sistema.